O corpo alcança o que a mente acredita. Você já ouviu essa frase de algum corredor em algum momento da vida? Principalmente quem estava fazendo o ciclo de meia maratona. Ou que não estava fazendo ciclo e decidiu correr uma meia maratona. O episódio de hoje ele não vai ser gostoso e ele vem para confrontar essa ideia popular que a corrida trouxe de que você vai conseguir alcançar tudo que sua mente acreditar. E apesar de não ser um episódio nem um pouco motivacional, eu quero te emprestar minha lente para que você consiga perceber por que superestimar ou subestimar a sua capacidade mental e esquecer ou deixar de lado a sua capacidade física pode aumentar o risco de lesão, levar para um quadro de overtraining ou overreaching não funcional, e te desmotivar, te tirar da corrida, fazer com que você entenda que a corrida não é para você, ou pior, fazer com que você desista mesmo antes de completar qualquer ciclo de treinamento. Na semana passada, passou um vídeo desses no meu feed e a menina falava justamente isso. O meu corpo ainda não sabe, mas ele vai alcançar o que a minha mente acredita. Aí, enquanto treinadora, isso bateu em mim, assim, mas sabe quando te causa desconforto, mas tu não sabe exatamente o que é esse desconforto? Mas eu fiquei com aquilo. Na terça-feira, eu tinha um treino de tiro. Aqueles treinos intervalados de alta intensidade, onde a gente corre 1 minuto rápido, caminho 1 minuto, ou 1 minuto e meio, caminho 1 minuto e meio. E eu tinha um treino desses de tiro, só que ele era de 4 minutos. Então era 4 minutos correndo numa velocidade bem alta, para 4 minutos caminhando. E ele é um treino extremamente desafiador para mim. Eu já corro há mais ou menos uns 10, 12 anos, talvez mais, mas com planilha, assim, certinho, tem uns 5 anos. E mesmo sabendo fisiologicamente, porque a gente faz teste, o meu treinador não adivinha qual é a velocidade que eu tenho que fazer esses tiros, é tudo programado matematicamente. Às vezes, a minha cabeça, ela entra em parafusinhos, assim, e acha que eu não vou conseguir. E acho que eu não vou dar conta daquilo ali. Aí que me veio esse bendito desse vídeo no meio desse treino de tiro e eu comecei a conectar as coisas. Você já parou para pensar que a nossa cabeça, ela pode às vezes nos confundir mais do que nos ajudar? Que existem dois lados dessa balança. O lado onde a cabeça nos ajuda, nos motiva e a nossa mente leva isso superestimando uma capacidade. E às vezes ela faz ao contrário, ela subestima a nossa capacidade. Por isso que eu acredito fortemente enquanto treinadora que tu não tens que acreditar na tua mente, tu tem que acreditar na tua preparação física quando se refere à corrida. A neurociência moderna não trata pensamentos, sensações e percepções como leituras exatas da realidade. O cérebro funciona como um sistema de previsão. Ele é construído através de interpretações, a partir de experiências prévias, contexto e expectativas. E aqui vem o pulo do gato. Alguns autores defendem que a nossa percepção é, em partes, uma previsão do nosso cérebro, não apenas um reflexo fiel do que está acontecendo no nosso corpo. Por isso que às vezes a gente não pode confiar muito no que a gente está sentindo e percebendo do ambiente naquele momento. Por isso, na prática, você pode sentir que não consegue alcançar um esforço, mesmo tendo capacidade fisiológica para isso. Pode acreditar que está extremamente cansado antes que os seus sistemas fisiológicos estejam próximos do limite. E pode interpretar o desconforto como uma incapacidade. E é aqui que a minha história do treino de terça-feira do tiro começa a entrelaçar. Porque eu não tinha dormido direito da segunda para terça. Eu sabia que aquele treino era desafiador, porque eu já tinha feito aquele treino outras vezes, não era a minha primeira vez. Então eu sabia que eu ia sofrer naquele treino, mas eu tive que resgatar na memória as vezes que eu fiz o treino e o treino deu certo. As vezes que eu consegui entregar esse treino e que a minha parte fisiológica, muscular, sistema cardiorrespiratório, está pronto para entregar aquilo ali. Eu tenho uma confirmação no meu sistema que aquilo ali é aquilo ali. Então eu consegui lá no meio do treino fazer um link, uma costura com aquele vídeo que me atravessou e eu não tinha entendido muito bem o porquê, do tipo, você já parou para pensar se eu tivesse confiado na percepção que a minha mente tinha levado para o meu corpo na terça-feira? Eu não ia sair para fazer o treino, porque eu cogitei a possibilidade de trocar o treino de dia para descansar um pouco mais, porque eu achei que não ia conseguir. Então a mente da gente, ela pode tanto superestimar como subestimar a nossa capacidade fisiológica. E aqui entra um parênteses muito interessante que eu gostaria de trazer para você, caso você não saiba. Percepção subjetiva de esforço é uma das ferramentas que a gente utiliza para
ver como é que o corredor, o nosso atleta, ele está se sentindo durante um treino. Existem alguns tipos de treino e tem treinos que essa percepção subjetiva ela deve ser super leve, tipo assim, nos treinos de rodagem, que são os treinos mais longos, que devem ser treinos mais tranquilos, a percepção subjetiva de esforço ela deve ser muito baixa, ela deve ser ali, ela é uma escala numérica, então ela deve ser ali muito próximo de 2, 3, quanto mais próximo de 0, mais leve, quanto mais próximo de 10 ou 20, mais difícil. E essa percepção subjetiva pode causar um aumento de fadiga mental, que pode levar a uma distorção fisiológica para o nosso sistema, fazendo com que o nosso corpo entenda que ele não tem mais capacidade para produzir força ou entregar um treino longo, ou enfim, mesmo que a capacidade fisiológica dele diga o contrário. Você pode perceber que às vezes a nossa mente também nos atrapalha ao invés de nos ajudar? E por que a gente não deveria confiar tanto assim na nossa capacidade mental e mais na capacidade que o nosso corpo vem construindo uma base para justamente chegar nos objetivos que a gente quer dentro da corrida? Eu entendo muito as pessoas que usam a corrida como forma de melhorar a capacidade mental, a resiliência mental, que estão ali porque querem talvez melhorar um quadro de depressão, de ansiedade. E a corrida tem um poder maravilhoso para mudar esse cenário. Tanto que eu encaro a corrida como um hábito âncora. O que é esse hábito âncora? É você trazer um ponto, então você melhora uma coisa na sua vida e automaticamente as outras coisas elas vão se reconfigurando. Então você melhora a corrida, por exemplo, eu tô tentando tratar a minha ansiedade, a minha depressão, e eu consigo ir 2, 3 vezes para a rua para correr, automaticamente eu consigo melhorar meu sono, eu consigo melhorar a quantidade de água que eu tô tomando, eu consigo melhorar minha alimentação, minha socialização, eu consigo ver mais pessoas, eu paro de me isolar tanto. Então, a corrida tem esse poder de levar para esse lado da saúde mental. Mas não é bem disso aqui que eu abraço com todo o meu coração, que a gente está falando aqui. O ponto desse episódio é você simplesmente ignorar a parte física e achar que a sua parte mental vai te levar para uma prova de 21 ou 42 quilômetros. E achar que você vai tirar isso no asfalto, sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. E pensando menor, pensando nas sessões de treino, aquela coisa que seu treinador colocou ali para você correr 40 minutos, você vai lá e corre 1h30. Ele prescreveu para você, porque tem um sistema de prescrição por trás de toda uma organização de planilha, que é para você correr numa velocidade X, aí você vai lá e corre a Z, porque a minha cabeça tá sobrando, porque eu posso, porque eu me sinto poderoso. É muito legal. Mas você já parou para pensar que você está dando uma dose exacerbada de intensidade ou volume que pode e vai desencadear alguma resposta e que seu corpo pode não estar pronto para essa resposta? E diferente do que te vendem por aí, que é só você acreditar que seu corpo vai alcançar, o corpo alcança o que a mente acredita, a sua parte de condicionamento cardiorrespiratório pode não estar pronta. Sua parte muscular pode não estar pronta. Articulação, osso, tendão, ligamento pode não estar pronto para o que você está querendo. Porque desculpa a sinceridade. E eu peço licença com todo carinho, mas pode ser que tu não está pronto para o que tu está acreditando que tu está pronto. Porque uma coisa é você acreditar. Outra coisa é ter um sistema fisiológico que às vezes demora 3, 4, 5 meses para adaptar por completo. Tá pronto para isso. E tem uma coisa que as pessoas que vendem essa ideia de que o corpo alcança o que a mente acredita, não fala para você é o seguinte. Normalmente, quando você faz isso, você acaba extrapolando ou o limite da intensidade do treino, fazendo mais forte do que devia, porque você nunca vai fazer mais fraco. Eu sou atleta. Além de ser treinadora, que eu olho os numerozinhos lá, eu sou atleta, eu sei. A gente sempre vai fazer para mais. A gente vai extrapolar volume. E esse volume aqui tá um dos grandes pontos que a literatura traz como sendo um dos maiores vilões
para lesões agudas e crônicas. Então, aquelas lesões pontuais e aquelas que acontecem ao longo do tempo, que vai sendo acumulado. Normalmente, quando você vai testar o seu corpo, você não vai testando semanalmente, daí você dá um descanso, daí você vai, vou aumentar gradativamente o volume. Hoje eu vou fazer 10 quilômetros, amanhã, na semana que vem eu vou fazer 12, na outra semana eu vou fazer 14, daí eu vou dar uma descansadinha, depois eu volto pro 14, testo 16. Não. Quem quer testar o corpo e fazer com que a mente mande na parte fisiológica, sai do 10 quilômetros e vai para o 21. E é aqui que está o ponto. O que acontece depois que você foi lá e testou a sua parte fisiológica? Porque a mente, não, sofri, mas fui lá com muita resiliência mental e entreguei 21 quilômetros que poderia, se eu tivesse respeitado um ciclo de treinamento certinho, que ia demorar ali 3, 4 meses, eu ia fazer sub 2 horas, eu fiz em 2 horas e meia, quase 3 horas, mas eu fiz. Por que ninguém vem fazer discurso depois que fez? Por que a gente não pega as pessoas fazendo discurso, fui lá, venci meu corpo através da minha mente? Por que as pessoas não vêm fazer esse discurso depois? Porque se lascaram. Se for mulher, a chance de se lascar é muito grande. Se for homem, a gente abre um parênteses. A chance de homem se machucar fazendo isso, às vezes, é muito menor. A incidência maior de lesões é em mulheres. E a gente vai lá e acredita. Não, porque eu tenho que ser uma super heroína. Minha vez, se todo mundo tá fazendo, por que eu não vou fazer? É nessas horas que a gente tem que lembrar da nossa mãe. Quando a nossa mãe dizia assim, você não é todo mundo? Você não é todo mundo. E o problema da gente ficar acreditando 100% na nossa mente, que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente precisa ficar o tempo inteiro mostrando pra gente mesma, treino após treino, que a gente sempre pode treinar no limite, que a gente sempre pode entregar mais, que a gente sempre pode mais, está em que uma hora o corpo vai cobrar isso. O treinamento, ele não é composto somente pelo aumento de volume e intensidade, ele é pela preservação da recuperação. Porque dentro da corrida, ganha mais quem para menos. Então, ganha mais condicionamento, ganha mais saúde, ganha velocidade, ganha desempenho quem para menos. E quem para menos dentro da corrida é quem se lesiona menos, quem se frustra menos, quem consegue se manter dentro da corrida por mais tempo. E tem um artigo de 2017 que mapeou as principais lesões e os motivos dessas lesões. E eles identificaram 4 pontos muito importantes. O aumento do volume e intensidade, de maneira muito abrupta, muito rápida. Treinar com recuperações insuficientes entre as sessões. Ignorar os sintomas de fadiga e de dor. A gente faz isso porque a gente acredita na nossa mente, a nossa mente que norteia o nosso fisiológico, e não é por aí. E o último ponto é não seguir programas estruturados de treinamento. Mais um dado legal desse artigo é que a incidência geral de lesões entre os corredores recreacionais foi de 50% a 66%, que sofrem pelo menos uma lesão dentro de 1 a 2 anos. Então imagina que de cada 10 corredores, 5 ou 6 se machucam. E isso impacta no bolso e na cabeça. Porque se a gente tem que parar de correr, e eu enquanto corredora, assim, é o meu maior receio na vida, a gente vai gastar dinheiro, porque tu vai ter que tratar essa lesão de alguma forma. Se você optar em não gastar dinheiro e tratar essa lesão, você vai ficar afastado do esporte. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir correr. Então, ou você gasta dinheiro para reverter essa lesão, ou você para. Então, para de correr. E quando você decidir correr, você vai ter que tratar essa lesão, porque as lesões não se curam sozinhas do além. Mas dia menos dia, ela vai voltar aqui para cobrar esse preço. De 2 uma, você sempre acaba perdendo. E o bate-papo de hoje é esse. E eu não sei se você se reconhece nesse lugar ou não, mas eu já estive num lugar dentro da corrida onde eu usei ela até para entender quais eram os meus medos, quais eram os meus receios, quais eram as minhas dúvidas. Porque no começo lá da corrida, eu não acreditava realmente que eu ia conseguir fazer o que eu queria fazer, que era correr uma meia maratona. Só que é esse o encanto de fazer um ciclo de treinamento estruturado, onde você confia no seu treinador. Que você vai conseguir entender se você tiver a oportunidade e a capacidade de buscar isso, porque essa é a sua função enquanto atleta. De buscar o porquê que ele está fazendo isso com você, por que foi construído aquele ciclo daquela maneira. Então você entender o processo, tira um pouco esse peso e essa carga da autocrítica, da síndrome de impostora, que a gente acha que não é suficiente, porque eu tive muito disso lá no começo. E eu passei a confiar na minha
no meu sistema fisiológico. Então, olhar para a planilha como um caminho, realmente um caminho que vai te levar de um ponto que você conhece para um ponto totalmente desconhecido. Só que você vai percorrer esse caminho com alguém do seu lado. E isso é a planilha. Isso é um ciclo de treinamento. E a qualquer momento você ter a capacidade, o discernimento de sentar e conversar com o seu treinador, de discutir, de querer entender, de tentar melhorar, de buscar o porquê que a coisa é assim e por que ela pode ser diferente, aonde vocês podem acertar para ser diferente. Eu acho que esse caminho construído a 4 mãos é o caminho mais sustentável para que você não faça uma corrida de 21 quilômetros, colocando todo o teu sistema fisiológico em jogo e faça inúmeros ciclos de meia maratona. E quem sabe você queira talvez e te possibilite o vislumbre de uma maratona e, sei lá, de uma ultra ou de uma corrida de trilha ou de aonde você queira levar seu corpo. Não por acreditar que você pode mentalmente ou não pode mentalmente, porque você construiu um caminho para chegar até ali. E fisiologicamente você tá pronto. Porque mesmo pronto, fisiologicamente, vai ter dias que você vai duvidar da sua cabeça. Vai ter dias que você vai estar cansado e vai dizer, cara, eu não vou conseguir entregar isso aqui. Ou tem muito estresse do trabalho, ou a família, ou as crianças. Vai ter um dia que você vai duvidar. E você ter uma base física bem montada faz com que você duvide menos da sua capacidade. Aí esse processo dentro da corrida, ele se torna muito mais gentil do que sempre uma corda onde você tem que puxar, esticar para ver se dá, para ver se consegue, para ver... A corrida a longo prazo não se faz assim, não. Talvez a corrida a longo prazo seja mais um processo de soltar a corda e confiar no seu corpo do que ficar tentando esticar essa corda treino após treino para ver até onde o seu corpo dá conta, porque a sua cabeça acreditou nisso. Eu avisei que esse episódio não ia ser muito gostoso, mas eu espero que ele te abrace e te traga clareza. E te tire um pouco essa mochila de cobrança de que você precisa ou tem que ficar lá num papel perfeccionista entregando o seu máximo em todos os treinos. Se você estiver entregando o seu máximo em todos os treinos, pode ser que sua planilha não esteja bem ajustada. E fica aqui o meu abraço apertado e eu te espero na semana que vem. Um beijo e tchau!